Bom dia, pessoal. Nós vimos então que é preciso diferenciar claramente o falibilismo do ceticismo, né? A diferença entre dogmatismo e ceticismo é clara. O dogmático ou é, na perspectiva do senso comum, aquele que se recusa a questionar suas próprias ideias, né? E do ponto de vista da filosofia, aquele que busca certeza no conhecimento. O cético, por outro lado, é aquele que no exercício da dúvida, e ao radicalizar o exercício da dúvida, né, termina por barrar a busca da verdade. Ele suspende o juízo. Não sei se é verdadeiro ou falso. Não. A diferença entre falibilista e cético é um pouco mais difícil, um pouco mais complexa. Porque numa primeira olhada, o falibilismo está muito próximo do ceticismo. Né? Por isso que o Sócrates, no fundo discípulo de sofistas, né, pode se considerar, de certo modo, o último dos sofistas. Porque tem um aspecto do falibilismo, da posição então que o Sócrates está começando a aventar, né, que é muito próxima do ceticismo, que é o exercício da dúvida. Cada vez que o Sócrates vai para a ágora, para a praça, debater com os amigos, questionar os professores, né, que estão sendo pagos para viajar de cidade em cidade, passando seus conhecimentos, né, os sofistas, o Sócrates está exercendo a dúvida. E é uma dúvida muito radical. Ele tem muito mais uma postura crítica do que uma postura propositiva, o Sócrates. Certo? E nesse aspecto, a gente olha assim, é um cético. Só que tem uma grande diferença. Na manhã seguinte, o Sócrates vai de novo à praça. Porque ele honestamente busca a verdade. Ele quer encontrar a verdade. E o falibilista não nega que a gente possa encontrar a verdade. Ele nega que a gente possa ter certeza disso. Essa disjunção, separação entre certeza e verdade é o ponto crucial, porque agora o falibilista vai poder manter a dúvida cética e ao mesmo tempo preservar o interesse do dogmático pela verdade, que é no fundo o interesse cético também, mas o cético abandonou essa busca, tá? Então o falibilismo faz uma síntese estrita entre dogmatismo e ceticismo, superando e guardando os dois. Aufheben em alemão, superar e guardar, é um conceito importante na filosofia de Hegel, filosofia hegeliana, certo? Essa é a posição de Sócrates. O Sócrates com isso está inaugurando o falibilismo e com isso também inaugurando, como a gente vai ver agora, a democracia. Só que o Sócrates é uma figura ambígua. Dois pontos têm que estar muito claros aqui. O primeiro ponto é que, embora o Sócrates introduza, de certo modo, um esboço de posição falibilista, ele mesmo não vai desenvolver isso. Não vai tirar daí todas as consequências. Isso vai influenciar barbaramente em Platão, o próprio modo de fazer filosofia em Platão, quer dizer, via diálogo. É característica dessa posição. No fundo, o Platão, ao escrever na forma do diálogo, ele está prestando uma homenagem e, de certo modo, seguindo o método socrático. Certo? No entanto, o próprio Platão, embora muito influenciado por esse embrião de falibilismo que há no Sócrates, não vai desenvolver e radicalizar a posição falibilista. Ele vai ter muito mais traços dogmáticos do Platão no núcleo da filosofia tardia dele. A posição falibilista vai se consolidar só bem posteriormente na filosofia da ciência de Popper, quer dizer, lá para século XX, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, a ambiguidade de Sócrates. Sócrates
tem os pés em Atenas, mas a cabeça em Esparta. Sócrates, ao mesmo tempo que é aquela figura que caminha na ágora, introduzindo o falibilismo, e a prática de pôr as suas ideias em jogo no debate com outros, quer dizer, o embrião de uma democracia. No fundo, a cabeça dele está em Atenas. Por que eu digo isso? Sócrates era como muitos aristocratas gregos, né? Vamos dizer assim, o Sócrates não é filho de família rica, mas uma família com condições, né? E os gregos participavam das guerras. O Sócrates participou de batalhas. E ele foi muito reconhecido como um grande guerreiro, vamos dizer assim. Foi muito marcado isso. Tanto que o Sócrates, de um lado, vai influenciar uma corrente que vai gerar a filosofia platônica, né? Mas de outro lado ele vai influenciar uma outra filosofia muito mais focada no modo de vida de Sócrates do que na teoria implícita em Sócrates, tá? Que é o movimento cínico, né? E depois os estoicos também, né? O cinismo e o estoicismo, eles são muito influenciados pela ideia do sábio grego representada pelo Sócrates no campo de batalha. A figura que é capaz de resistir a grandes desafios físicos, emocionais, né? E que tem um modo de vida resiliente, o modo de vida do sábio, né? Um modo de vida simples, despojado, corajoso e moralmente rigoroso. Esse Sócrates sábio vai influenciar muito então o estoicismo e o cinismo, né? E é a figura do Sócrates no campo de batalha. Sempre foi muito assim prestigiada pelos contemporâneos, né? Esse Sócrates guerreiro no campo de batalha, ao mesmo tempo que ele é um sábio que vai influenciar então o cinismo e o estoicismo, né? Ele é alguém que admira a cultura guerreira de Esparta, que não é nem um pouco democrática. É uma cultura basicamente autoritária, ultra-autoritária. Os espartanos são conhecidos por a cidade, né, ser toda ela regrada por uma ética do exército, uma ética militar. As crianças muito cedo saem da família, são tiradas da família, sei lá, 8, 9 anos, né, e vão ser disciplinadas pelo Estado. Tanto meninos como meninas, para se preparar, ou pelo menos ter condições de enfrentar uma situação de guerra, né? Então é uma cultura altamente autoritária, a cultura de Esparta, antidemocrática e fortemente aristocrática. Lembrem, Kratos poder, Aristóteles o melhor. Mesmo que Sócrates esteja pensando numa aristocracia de sábios, isso vai reaparecer na República de Platão, a gente vai ver isso. Esses sábios não são só pensadores filósofos, eles são guerreiros, são líderes militares. Aliás, isso vai aparecer na República de Platão. Tá? Então o Sócrates tem o pé na ágora. O que significa isso? Alguém que está pondo as suas ideias em jogo, questionando o seu modo de pensar, dialogando abertamente com os outros, inaugurando então o conhecimento que se abre aos outros, conhecimento aberto. E com isso uma prática política, uma prática da polis democrática. Conhecimento aberto, sociedade aberta, está aí de modo embrionário. Mas só vai ser desenvolvido depois por Popper. Tá? E vai aparecer muito claramente essa relação entre a filosofia da ciência falibilista popperiana e a dialética socrática, né, num discípulo de Popper chamado Hans Albert. Certo? Que, aliás, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em Heidelberg em 98, é uma pessoa que me influenciou bastante. Né? Presta aqui minha homenagem ao Hans Albert. Né? Os pés de Sócrates estão na ágora. É o Sócrates falibilista. A cabeça de Sócrates está em Esparta. É o Sócrates defensor de uma sociedade fechada.
essa ambiguidade vai entrar muito fortemente em Platão. E na verdade ela vai ser radicalizada em Platão, se tornada mais extrema, e de certo modo o pêndulo vai mais para uma aristocracia de sábios autoritária em Platão, porque Platão presenciou a condenação à morte de Sócrates por um tribunal democrático. Então essa tensão de Sócrates é muito importante. Tenham isso em mente. Obrigado, pessoal.